das páginas 27 a 36 da apostila de ciências, a biotecnologia e os micro-organismos. A biotecnologia e os micro-organismos. Biotecnologia é um conjunto de técnicas de seleção e modificação de seres vivos para que produzam substâncias ou melhorem seu desenvolvimento. Pode parecer algo recente, mas há milhares de anos, os seres humanos já selecionavam sementes para obter alimentos melhores e utilizavam micro-organismos, como fungos, na produção de queijos e bebidas, mesmo sem saber que esses seres existiam e que estavam envolvidos na fabricação desses produtos. Conheça alguns acontecimentos relacionados à biotecnologia que fazem parte da história da humanidade. Quando ainda não existia agricultura, os seres humanos começaram a selecionar plantas para serem cultivadas e animais para serem domesticados. Plantas como milho, trigo e centeio, com sementes maiores, foram sendo escolhidas para serem plantadas e se reproduzirem, o que, no decorrer de milhares de anos, resultou nas plantas que temos atualmente. Com a agricultura já estabelecida, os egípcios passaram a cultivar uva e produzir vinho por meio da ação de fungos, mesmo sem saber que esses micro-organismos estavam envolvidos nessa produção. Antes da existência das geladeiras, o leite retirado de ovelhas, cabras e vacas tinha que ser consumido rapidamente. Se isso não é feito, parte do leite se solidifica e separa-se da parte líquida devido à proliferação de micro-organismos. Dependendo de como isso ocorre, permite a produção de queijo. Alguns povos antigos, como árabes e egípcios, identificaram esse processo e passaram a ser os primeiros povos dos quais se tem registro da produção de queijo. Há milhares de anos, quando a medicina, como a conhecemos, ainda não existia, os chineses começaram a utilizar soja para tratar infecções por fungos. Eles extraíam substâncias da soja que eram usadas para tratar micoses. As bactérias foram vistas pela primeira vez há aproximadamente 300 anos em um microscópio bem simples construído por Anthony van Leeuwenhoek. Eu acho que é assim que se pronuncia, tá bom? Se não for, me perdoem. Antes disso, não se sabia que os micro-organismos existiam e estavam nos mais diversos ambientes. Esse aí é um retrato desse Anthony Van, tá? Eu não vou repetir o sobrenome porque tá muito difícil. Foi feito em 1680, é um óleo sobre tela, tem 56 por 47 centímetros e meio e está no museu lá na Holanda, tá bom? Somente em 1919, o termo biotecnologia foi criado e utilizado pela primeira vez. Atualmente, essa ciência envolve tecnologias avançadas, análises com a ajuda de computadores e o estudo de inúmeros cientistas. Desde o surgimento da biotecnologia, inúmeros outros avanços ocorreram nessa área. Atualmente, além de continuar usando as técnicas mais antigas, os cientistas conseguem alterar informações contidas nas células e misturar informações de seres vivos diferentes para obter novas variedades de plantas e animais. Isso é feito para desenvolver tratamentos médicos e outros produtos, como alimentos, medicamentos e combustíveis, definindo as características que desejam em um organismo. Produção de alimentos. A produção de vários alimentos está ligada à presença de micro-organismos. Pão, massa de pizza, iogurte, queijo e vinagre são apenas alguns exemplos de produtos em que os micro-organismos, como fungos e bactérias, são um dos ingredientes principais. Queijo. Leite, sal e uma seleção de micro-organismos são os ingredientes básicos do queijo.
Os micro-organismos são adicionados ao leite para que ele adquira a consistência e o sabor característicos desse produto. As variedades de queijo são obtidas por meio de pequenas diferenças no processo de fabricação ou nos micro-organismos utilizados. Na produção de queijo, substâncias contendo micro-organismos específicos que não fazem mal à saúde são adicionados ao leite para que ele ganhe sabor e consistência. Em seguida, o queijo é colocado em formas e, após algum tempo, está pronto para o consumo. Vinagre. O vinagre pode ser produzido a partir de diversos ingredientes como cana-de-açúcar e suco de maçã, limão ou uva. Com a ajuda de bactérias, o açúcar contido nesses ingredientes se transforma em vinagre. São bactérias que transformam o açúcar presente na cana-de-açúcar e no suco de maçã e uva, por exemplo, em vinagre. Gente, são bactérias do bem, tá bom? Não fazem mal para a saúde, ok? Senão daqui a pouco ninguém vai querer comer vinagre na salada. Bom, os ingredientes básicos do pão são água morna, farinha de trigo, sal e fermento. O fermento usado para fazer pão é chamado de fermento biológico, pois é composto de um tipo de fungo conhecido como levedura. Esse fungo se alimenta do açúcar presente na farinha de trigo e produz gases que ficam presos na massa, fazendo com que ela cresça e fique macia. Ingredientes como água morna, farinha de trigo, sal e fermento biológico são misturados e bem amassados antes de irem para o forno e se transformarem em um pão. Depois de misturados, os ingredientes formam uma massa que deve descansar para crescer antes de ir para o forno. As leveduras que compõem o fermento biológico fazem o pão crescer e ficar macio. Você sabia? Quando o pão é assado, os fungos presentes no fermento morrem e o gás que eles produziram é liberado, formando os furinhos na massa. Quanto maior a quantidade de furinhos, mais macio e saboroso é o pão. Produção de medicamentos e outros produtos para a saúde. Os micro-organismos também são utilizados na produção de vários tipos de medicamentos e outros produtos para a saúde. Por exemplo, a penicilina, um dos antibióticos mais usados no mundo, é produzida por um fungo. A penicilina, medicamento antibiótico utilizado em todo o mundo, é produzida pelo fungo Penicillium sp. Os probióticos são produtos como iogurtes, queijos e leite fermentado, que contém micro-organismos que ajudam a melhorar a saúde do intestino, um órgão repleto desses seres vivos. Muitos problemas gastrointestinais, como as diarreias, ocorrem porque a quantidade de micro-organismos que fazem mal à saúde aumenta. Nesse caso, os probióticos têm a capacidade de controlar a quantidade desses micro-organismos, equilibrando a saúde do intestino. As vacinas também são produzidas a partir dos micro-organismos que causam as doenças, como vírus ou bactérias. Porém, eles estão mortos ou foram alterados em laboratório. Desse modo, os micro-organismos entram no corpo, mas não causam a doença, apenas fazem com que o sistema de defesa do corpo produza respostas que ficam armazenadas. Se, no futuro, houver contato com o mesmo micro-organismo, o corpo o reconhece e produz substâncias de defesa muito rápido. Você sabia? A vacina contra a varíola foi a primeira a ser desenvolvida no mundo. Descoberta em 1796 pelo médico inglês Edward Jenner, ela foi fundamental para prevenir essa grave virose. Conectando com o pão estragado, a farmácia. Você chega na cozinha, encontra um pão velho e cheio de bolor. Eca! Trate de jogá-lo fora, mas antes saiba que ele pode conter um fungo que já salvou muitas vidas. Quer entender como?
Para isso, vamos conhecer um pouquinho da vida de Alexander Fleming, cientista conhecido como o pai da penicilina. Ele nasceu em Lockfield, na Escócia, no dia 6 de agosto de 1881 e morou em uma fazenda com sua mãe e irmãos até os 13 anos, quando se mudou para Londres, na Inglaterra. Anos mais tarde, ingressou no curso de medicina na Universidade de Londres e, depois de concluí-lo, começou a se dedicar ao estudo de substâncias capazes de combater bactérias. Sua descoberta mais famosa, a penicilina, aconteceu em 1928, quando Fleming saiu de férias e esqueceu placas de cultura de micro-organismos em seu laboratório. Ao voltar, ele percebeu que algumas das placas estavam contaminadas com bolor, um fungo do tipo Penicillium, que cresce também no pão velho. Fleming notou que ao redor das colônias de fungo não havia mais bactérias. Algumas pesquisas depois, ele descobriu que o fungo produzia uma substância com efeito bactericida. Era a penicilina, até hoje muito usada para curar infecções. Ela foi o primeiro antibiótico da história e já salvou muitas vidas. Bactericida são substâncias que têm a característica de eliminar bactérias. Alexander Fleming em seu laboratório. Placa com crescimento do fungo que produz a penicilina. De acordo com o texto, responda as questões. Quando Alexander Fleming voltou de férias, o que ele viu de diferente nas placas de cultura que havia deixado em seu laboratório? Qual substância foi identificada posteriormente como sendo a responsável por evitar o crescimento das bactérias? Explique qual é a importância da identificação da penicilina para a saúde das pessoas. Outros produtos feitos com a participação de micro-organismos. Além de serem essenciais para a produção de determinados alimentos e medicamentos, vários outros produtos são feitos com a participação de micro-organismos e uso de técnicas de biotecnologia. Um exemplo é o biogás, um tipo de combustível produzido a partir da ação de bactérias. As bactérias se alimentam dos resíduos, restos de alimentos, folhas secas, fezes, e produzem o biogás. Esse processo ocorre dentro de um local chamado de fermentador, de onde esse gás é canalizado para então ser queimado, produzindo energia. Já as algas, além de serem indispensáveis para a vida na Terra, por realizarem fotossíntese e produzirem gás oxigênio, podem ser utilizadas na produção de cosméticos e fertilizantes para a agricultura. Como é possível perceber, a biotecnologia e os micro-organismos estão muito mais presentes em nosso dia a dia do que podemos imaginar. Além de serem fundamentais para a vida na Terra, eles são extremamente importantes para a fabricação de inúmeros produtos. Ciclo de geração de biogás. Higienização dos resíduos. Os resíduos são restos de alimento, folhas secas. No fermentador, ocorre a produção do biogás pelas bactérias ao se alimentarem dos resíduos. O biogás é utilizado como fonte de energia para mover o gerador. Do gerador, a energia segue para a rede de distribuição, chegando às casas como energia elétrica, por exemplo. Representação esquemática das etapas de produção e utilização do biogás. Lápis na mão. O termo biotecnologia foi criado e utilizado pela primeira vez em 1919. Entretanto, a biotecnologia faz parte da história da humanidade, estando presente no cotidiano do ser humano há milhares de anos. Escreva 2 exemplos de como a biotecnologia era utilizada antigamente. O crescimento da massa do pão ocorre pela adição de fermento biológico, que é constituído de micro-organismos. Assinale a alternativa que identifica o micro-organismo presente no fermento biológico usado para fazer pães. São as bactérias, são os protozoários ou são os fungos? Como esses micro-organismos fazem a massa do pão crescer?
Em uma fazenda são produzidos muitos resíduos, como fezes de animais e folhas que caem das árvores. Pensando em aproveitar esses resíduos, o proprietário da fazenda resolveu construir um fermentador para produzir biogás. Qual é o papel dos micro-organismos na produção desse gás? Antigamente, na região da Índia e da China, as pessoas utilizavam uma fruta chamada lixia para tratar diarreias. Na década de 1950, ao estudar a fruta, um cientista identificou que não era a lixia que fazia a diarreia melhorar, mas um fungo encontrado nela que tem efeito probiótico. Assinale a alternativa que explica como os fungos presentes na lixia podem agir no intestino para a melhoria da diarreia. Eles destroem todos os outros micro-organismos do intestino. Eles servem de alimento para os micro-organismos prejudiciais à saúde. Eles controlam a quantidade de micro-organismos prejudiciais que podem causar a diarreia. Um cientista estava estudando substâncias com efeitos antibióticos. Para isso, ele colocou um tipo de bactéria, que aí está em verde, para crescer em uma placa de cultura e adicionou pequenos comprimidos com diferentes substâncias para serem testadas. Observe como essa placa ficou depois de alguns dias. Na fotografia, marque X nos comprimidos que foram mais eficientes em evitar o crescimento das bactérias. Explique como você identificou a ação dos antibióticos na fotografia. Leia o texto com atenção. Muito antes de existirem as grandes espigas amareladas disponíveis hoje em feiras e supermercados, o ancestral do milho era uma planta mexicana com poucos grãos que se soltavam facilmente da espiga e uma casca praticamente intransponível. Seres humanos já usavam e manipulavam a forma selvagem do milho, um capim chamado teoscinto, por volta de 9.000 anos atrás no México. Um pouco depois, o grão foi trazido para a América do Sul, onde o processo de domesticação teria continuado. A população humana do oeste da Amazônia continuou o processo. Eles tinham uma boa estrutura para a domesticação de plantas, explica. Naquele momento, índios da região já tinham grande experiência no manejo e na seleção de uma variedade de espécies como feijão, abóbora e mandioca. Há cerca de 9.000 anos, uma variedade selvagem, chamada de teoscinto, foi usada para produzir a espiga de milho que conhecemos atualmente. Na imagem estão representadas espigas comerciais, amarela e selvagens, que são as coloridas. Ancestral, indivíduo do qual descendem outros indivíduos, por exemplo, planta que deu origem ao milho atual. Intransponível, duro e resistente, difícil de ser quebrado. Domesticação, processo em que planta e animais são selecionados para apresentar determinada característica, como o milho, que passou a apresentar mais grãos e casca fina. De acordo com o texto, que povos estão envolvidos no processo de domesticação do milho? O milho nem sempre foi da maneira como conhecemos. Explique como ele foi sendo modificado para apresentar as características atuais. Qual é a relação da biotecnologia com esse processo de modificação do milho?